Olá, mulherada linda e abençoada, tudo ótimo com vocês? Desejo que sim. Bom, estou voltando aqui com mais um vídeo no canal, depois de um tempinho parada, né? Mas nesse meio tempo, nos meus devocionais, nos meus particulares com Deus, Deus tem tocado muito no meu coração para que eu retornasse e estivesse gravando aqui as mensagens, ok? Muitas de vocês que me conhecem, né, me seguem pelas redes sociais, sabem o quanto eu luto para compartilhar uma mensagem positiva, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. E isso vem do que, gente? Tudo que Deus fez pela minha vida, né? Nem sempre foi assim. Ainda não sou a mulher que eu quero ser. Ainda estou no processo. Mas com a graça de Deus e com bastante da minha força de vontade, meu empenho, eu consegui vencer muitas coisas. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e nós julgamos. E na verdade nós não temos esse direito, porque nós não conhecemos a história da outra pessoa. Nós não sabemos o que a outra pessoa está carregando dentro do coração. Qual é o fardo que ela carrega? Ou quais as dificuldades que ela passou na vida dela. Não é verdade? Mas às vezes a gente não para pensar nisso. Nós, seres humanos, nós temos uma inclinação a sermos egoístas. E às vezes nós agimos de forma que não é legal, né? Não é legal. Mas eu quero falar um pouquinho disso. Sobre aquele olhar que de repente a gente joga em cima do outro e a gente chega nas nossas conclusões, né? E muitas vezes sentenciando o outro de acordo com aquilo que a gente acha. E no fundo, muitas das vezes não é nada daquilo, não é verdade? Bom, eu cresci ouvindo as pessoas falando ao meu respeito. As pessoas me julgando, cada um falava o que achava. E na maioria das vezes eram julgamentos em que me magoava, me entristecia. Porque as pessoas não conheciam a minha história, as pessoas não sabiam da dor que eu carregava. Mas mesmo assim elas me julgavam de chata, antipática, antissocial, metida e por aí vai, né? Esses adjetivos que não deixam nenhum coração alegre. Fui uma criança que sofreu um bocado na infância, tá? Tive uma infância muito difícil. Nós tivemos uma vida muito dolorosa. Eu venho de uma família muito pobre. Nós passamos muita privação. E eu me lembro, assim, de muitas situações difíceis, situações em que eu chorava muito. Mas uma das que me deixa muito triste quando eu lembro era da época que nós passamos fome. Isso mesmo, gente. Eu passei fome na minha vida. Bom, eu não conheci o meu pai, tá? Não conheço meu pai até hoje. Conheço, assim, muito superficial. Um pouquinho da história, né, que a minha mãe conta, mas não sei muitos detalhes, não sei a minha origem paterna, não conheço, ok? A minha mãe, fui criada, né, pela minha mãe, a minha mãe tinha outros filhos, a minha mãe é uma mulher baiana, então ela tinha outros filhos na Bahia antes de vir para São Paulo. Eu nasci aqui em São Paulo. Eu me lembro de sempre ouvir falar que eu tinha outros irmãos, mas esses irmãos eu nunca conheci até hoje, na verdade. Então, a minha mãe, ela teve muitos filhos. Se eu não me engano, ela teve 12 filhos. Uma coisa assim. Gente, nem eu mesmo sei direito a história da minha mãe. Olha que situação. Bom, nem eu mesmo sei a história real da minha mãe. Bizarro isso, né? Bom, meu período escolar foi muito difícil também. É uma situação assim que eu fico muito triste quando eu vejo hoje crianças passando por isso, porque eu passei. Eu dependia de doação do governo, eu dependia de doação das pessoas, de me dar material escolar, de me dar mochila, de me dar roupa. Eu me lembro de muitas vezes eu ir pra escola de chinelo de dedo furado, Gente, eu me lembro de ir pra escola de prego no chinelo de dedo. Olha isso. Nossa, penso. Mas enfim, eu me lembro de ir no pátio da escola e eu ficar olhando aquelas crianças, né, com aquelas lancheiras, com seus lanchinhos. E assim, eu ia pra escola com fome, gente. Eu dormia na sala de aula, a professora me acordava, convocava minha mãe na escola porque queria saber o motivo de eu dormir tanto na sala de aula. E, na verdade, eu dormia na sala de aula de fraqueza, porque eu passava fome. Gente, é difícil, né, a gente falar essas coisas. E, de repente, você pode estar ouvindo esse vídeo e você fala assim, nossa, eu nunca imaginei na minha vida que a Irene tivesse essa vida lá atrás, na infância. Eu me lembro que quando tinha as excursões, naquela época fazia-se muita excursão, né? E a minha mãe não tinha dinheiro pra pagar a excursão, imagina, nem pensar.
Minha mãe não tinha dinheiro nem pra comprar comida, gente. Imagina pra uma excursão de escola. E os professores se reuniam e eles faziam uma vaquinha e pagavam o valor lá, né, referente a mim. E eu ficava muito feliz com aquilo, né, porque dentro do meu coração eu falava, nossa, gente, eu mereci isso, né, e era muito legal. Na verdade, na infância, a gente não tem a noção da vida que você leva, né, e muito menos o quanto aquilo tá te afetando para o adulto que você vai se tornar. Então eu acho que só o que eu falei mais ou menos até aqui já tá bom, já dá mais ou menos para ter uma ideia, né, da dificuldade que eu passei. Então assim, não tinha um pai para defender, na escola era caçoada, sofria bullying, passava fome, uma mãe violenta, uma mãe agressiva, uma mãe que falava palavras de maldição sobre a nossa vida. Por exemplo, eu cresci ouvindo a minha mãe falando que eu era um peso na vida dela. Por que ela tinha mentido? Isso. Bom, gente, mas enfim, o que eu quero compartilhar com vocês nesse momento é que eu tinha tudo para ser uma pessoa infeliz, uma pessoa amargurada, uma pessoa doente, uma pessoa rancorosa, como em alguns anos da minha vida eu fui. O que eu quero dizer pra vocês é que, assim, a mulher que você é hoje, ela tem muito a ver com a criança que você foi, com o ambiente que você foi criada, com as palavras que você ouviu, com a forma que você recebeu ou amor, ou violência, enfim, né? E isso tudo gera em nós uma formação, né? Só que, assim, antes de conhecer a Cristo, eu achava que eu era um tipo de pessoa, como eu falei no começo do vídeo, da qual eu era julgada. Ah, a Irene é isso, a Irene é aquilo, a Irene, né? Por exemplo, como eu não tive pai, eu era uma pessoa muito fechada, porque eu tinha medo de tudo, eu não tinha ninguém pra me defender. Então eu aprendi desde muito cedo que eu precisava me defender. Eu precisava me defender do amiguinho que era perverso, eu precisava me defender muitas vezes da minha mãe que era violenta, eu precisava me defender da sociedade. E eu aprendi a desenvolver uma forma de defesa. Essa forma de defesa não quer dizer que seja a correta, mas foi a que eu aprendi. E quando você chega na fase adulta, você não consegue se expressar com leveza, você não consegue interagir com as pessoas com facilidade, mas as pessoas te julgam por isso. Elas acham que você é antipática. Então assim, gente, nós, quanto seres humanos, temos tanta coisa para nos curar antes de apontarmos o dedo para o outro, não é verdade? Bom, o que eu quero dizer para vocês é que independente da história que você carrega, você pode ser uma pessoa diferente. Você pode ser um ser humano melhor. Você tem esse direito, porque você é filha de um Deus amoroso, maravilhoso, um Deus que sonhou com você, um Deus que te projetou, um Deus que te deu vida e um Deus que olha para você todos os dias. Talvez a sua história seja uma história triste como a minha, mas você pode vencer, assim como eu venci. Eu abri espaço na minha vida para Jesus, Jesus entrou, me curou por etapas. A cura não vai acontecer da noite pro dia. Se eu falar para você de Jesus hoje, você abrir o seu coração para Ele, amanhã você não vai acordar outra pessoa, você vai acordar a mesma pessoa. Mas o que importa é que a tua mentalidade, ela vai ser mudada passo a passo, vez por vez. As coisas são construídas em etapas. E é assim que acontece o processo de cura, de libertação. Não importa o que você foi lá atrás, não importa a tua história. Eu tô contando a minha história, é uma história triste, mas eu sei que existem histórias piores. Não estamos competindo, quem sofreu mais, quem sofreu menos. E sim, compartilhando experiências, né? E deixando aqui uma mensagem para vocês de que a história pode ser mudada. Depende da tua vontade. Depende de você dar uma chance para você. Depende de você parar de acusar o mundo pela tua tristeza, pela vida que você teve, por você não ter tido um pai, por a tua mãe não ter te amado, por você ter tido uma infância difícil, né? O que não é mentira. Mas você ficar reclamando não vai te levar a lugar algum. Agora, você ter o desejo no seu coração de mudar, como eu tinha, um desejo de tirar aquele peso das minhas costas, de parar, sabe, de me sentir uma coitada, porque era como eu me via até alguns anos atrás, uma coitada,
Isso, gente, gerou muitas complicações na minha vida, né? Frustrações inúmeras na adolescência. Eu botava muita expectativa nas pessoas. A minha vida amorosa sempre foi muito fantasiosa, porque eu sonhava em encontrar um príncipe encantado que me desse aquela felicidade que até então eu nunca tive. Quando você não é uma pessoa bem resolvida, você quer que o outro traga a felicidade que até então você sempre almejou e nunca conseguiu. Porque quando você era criança, você não era feliz. Quando você cresceu um pouquinho mais, você continuou não sendo feliz. Quando chegou na fase juvenil, você não foi uma mulher feliz. Quando chegou na pré-adolescência, na adolescência, e por aí vai. Então você tem um acúmulo de histórias tristes, de fatos frustrantes, que gera em você um sentimento da qual você fica desesperada procurando por alguém para trazer aquela felicidade que você sonha, mas que você ainda não entendeu onde ela está. E você começa a acreditar que essa felicidade, ela está em pessoas. Geralmente a gente cria na nossa mente, né, uma ilusão que um grande amor vai trazer essa tal felicidade que a gente tanto almeja, né? E com isso pode-se trazer muito mais complicações para a nossa vida, porque um relacionamento a dois, ele não se constrói assim, né? Isso é doentio, isso não é nem um pouco saudável e não tem como dar certo uma história dessa. Então, minhas amadas, eu quero dizer que Jesus, ele é a resposta dessa felicidade que talvez você esteja procurando. Jesus, ele é a cura. Jesus, não religião, não igreja, não, sabe? Jesus, o foco é Jesus. O foco é a cruz, é a mensagem de amor, de paz, de entrega que Jesus nos traz. Quando a gente passa a entender Jesus, a gente passa a entender um pouquinho da nossa história e a gente passa a entender que se a gente abrir o nosso coração para Ele e Ele começar a fazer morada dentro de nós, você não está mais sozinha. Não significa que você não vai mais sofrer, que você não vai mais passar por adversidades, mas significa que agora você sabe que quem luta por você é Ele. E com Ele, gente, não tem perda, não tem perdas, só tem ganhos, né? E a gente começa a ser transformada, e o seu coração começa a ser curado, e você começa a se libertar, e você começa a liberar perdão, e você começa a enxergar a vida colorida, e você começa a se dar valor, você começa a sentir que você é importante. Aquilo que o outro fala a seu respeito já não importa mais, já não tem nenhuma interferência nas suas emoções, porque você tem certeza de quem você é, filha amada de Deus. E isso, gente, é um pontapé para mudar completamente a nossa vida. Isso gera muitas mudanças. E aí sim, nós estamos preparadas para construir uma nova história. Então não importa quem eu fui lá atrás, não importa se eu não tinha o que comer, não importa se eu não era amada, mas hoje eu tenho uma outra vida, não superficial, mas verdadeira, uma vida intensa, uma vida que sai de dentro de mim, que flui de dentro do meu coração, aonde todos podem ver, aonde eu posso compartilhar com as pessoas a minha felicidade. Gente, isso é maravilhoso. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Então eu não sei qual é a tua situação nesse momento, eu não sei qual foi a tua história, eu não sei qual é a tua história. De repente eu tô conversando com uma mulher que neste mesmo momento está sofrendo por alguma situação. Existem muitas situações, muitas vezes eu paro para refletir quanta maldade existe no mundo, quantas mulheres estão sofrendo nesse exato minuto, segundo. E o que nós estamos fazendo para contribuir na vida dessas mulheres? Eu tenho certeza que você pode fazer algo, assim como eu tenho no meu coração em fazer algo também. Eu tenho certeza que nós fazemos parte de um plano, que é o plano de Deus para essa terra, onde a palavra dele fala que nós somos luz nesse mundo. Então eu te convido para você pensar nisso. Eu sei que o vídeo ficou um pouco comprido, mas eu quero agradecer de antemão você que ficou até o final, você que escutou até aqui. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, dessa mensagem. Eu espero que faça algum sentido na sua vida, de alguma forma.
Não esquece de deixar seu like aqui pra mim, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau!